Gente, na aula de hoje, nós vamos especificar mais os estudos sobre o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, o ISIS ou ISIL. Vamos entender o que é esse grupo terrorista, não é? Quais as pretensões desse grupo terrorista e qual é a situação de hoje, que se encontra hoje esse grupo terrorista, bem como as suas pretensões expansionistas, territoriais, etc. Certo? Sem mais delongas, vamos lá entender como está estruturado, primeiro como nasceu, vamos entender primeiro como nasceu, qual é a origem, não é? Qual é a gênese do Estado Islâmico, para depois nós compreendermos o que é o Estado Islâmico e suas respectivas pretensões. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Estado Islâmico, ele vai surgir no Iraque, correto? Nós temos o Estado do Iraque, que nesse mapa aqui está partido. Tá vendo? Existe aqui toda esta extensão que nós estamos marcando para vocês perceberem, é o Estado do Iraque. E nós temos o Iraque sunita e nós temos o Iraque xiita. Primeiro grande detalhe que vocês precisam registrar é que o Iraque é formado por uma população predominantemente xiita. O Iraque é um país formado por uma população predominantemente xiita. É o segundo maior país xiita do mundo. O Iraque é o segundo maior país xiita do mundo. 70% aproximadamente, todo dado histórico, nós sabemos que é aproximado, aproximadamente 70% da população do Iraque é xiita. O maior país xiita do mundo é o Irã. A antiga Pérsia, o Irã, aproximadamente 90% da população é xiita. Isso é um dado que para a gente vai ter uma importância muito grande. O Iraque é o segundo maior país xiita do mundo e os xiitas no Iraque, eles estão concentrados nessa parte aqui, na parte sul, digamos assim. Na parte norte, concentram-se os sunitas. Bom, o Estado Islâmico, ele nasceu no Iraque. O Estado Islâmico nasceu no Iraque. Na verdade, o Estado Islâmico, ele nasceu no Iraque e, no início, o Estado Islâmico, ele não era um grupo terrorista autônomo. O Estado Islâmico, quando ele surgiu, ele não era um grupo terrorista autônomo. O Estado Islâmico era uma vertente da Al-Qaeda. Então, o Estado Islâmico não era um grupo terrorista autônomo. O Estado Islâmico era a Al-Qaeda do Iraque. Porque a Al-Qaeda foi o primeiro grupo terrorista globalizado do mundo. O primeiro grupo terrorista globalizado da Terra foi a Al-Qaeda. E
a Al-Qaeda, ela tinha células terroristas pulverizadas e espalhadas pelo mundo todo. A Al-Qaeda possuía várias células terroristas e as células terroristas da Al-Qaeda, elas estavam pulverizadas por todo o mundo. Inclusive, havia uma célula terrorista da Al-Qaeda aqui na América Latina, na Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira é a fronteira do Brasil, Argentina e Uruguai. Encontraram uma célula terrorista da Al-Qaeda em 2001 aqui. Tá? Como nós vamos ver mais à frente, se o Estado Islâmico era a Al-Qaeda do Iraque, o Boko Haram, ele também vai surgir de uma lacuna do Estado Islâmico. A gente chega lá mais à frente. Então, primeiro, esse detalhe. O Iraque tem uma divisão entre xiitas e sunitas. É o segundo maior país xiita do mundo, sendo superado apenas pelo Irã, que tem a maior população xiita da Terra. Então, o Estado Islâmico, ele nasceu no Iraque. O Estado Islâmico é um grupo terrorista sunita. O Estado Islâmico é um grupo terrorista sunita. Aliás, a maioria esmagadora dos grupos terroristas que existem no mundo, eles são sunitas. Aproximadamente, nós temos hoje, segundo a ONU, aproximadamente 1,3 bilhões de muçulmanos no mundo. 1,3 bilhões. Desses 1,3 bilhões, 900 milhões aproximadamente são sunitas. Então, até por uma proporção matemática, a maioria dos grupos terroristas que existem no mundo são grupos terroristas sunitas. Nisso se enquadra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista sunita. No islamismo, nós temos duas grandes correntes. Tá? O islamismo tem várias divisões. Bom, tudo se origina de Maomé. Essa figura aqui, né, vamos supor, é Maomé. Quando Maomé morre, ele morre sem deixar herdeiros, e nós temos a divisão do islamismo em duas correntes. Nós temos a divisão do islamismo em duas grandes correntes. Certo? O Islã surgiu no século VII, quando Maomé afirmou que o anjo Gabriel lhe trouxe a revelação, a palavra de Deus. É por essa razão que Maomé é considerado o profeta do islamismo. Quando Maomé morreu, ele foi sucedido por 4 califas, 4 imperadores, conhecidos como os bem-guardados, ou imperador. A palavra califa, no início, significava protetor do islamismo. A palavra califa, no início, significava protetor do islamismo. Depois, califa passou a ser imperador. O quarto califa, Ali, era primo de Maomé e queria que a sucessão ocorresse entre os membros da família Mauiá, pertencentes à tribo de Maomé. Tá? Foi contra ele, desculpe,
O quarto califa, Ali, era primo de Maomé, queria que a sucessão ocorresse entre os membros da família. Mauiá, pertencente à tribo de Maomé, foi contra. Mauiá defendia uma sucessão baseada na escolha através das famílias. As famílias, clã é a mesma coisa que família. Então, as famílias deveriam escolher os sucessores, aqueles que iriam governar pós-morte de Maomé. Então, não houve consenso. Os descendentes de Ali defendiam uma coisa e os descendentes de Mauiá defendiam outra. Dessa maneira, a partir do quarto califa, o islamismo se divide entre sunitas e xiitas. 85% dos muçulmanos são sunitas, eles defendem que o governante do mundo árabe seja escolhido pela própria família, pela comunidade, eleito. Entendeu? Então, o termo sunita vem da palavra tradição, sunna. E os xiitas defendem que alguém da família de Maomé, como Ali ibn Abi Talib, primo do profeta, o nome vem da expansão Shat Ali, partido de Ali. Os xiitas defendem que os descendentes de Ali, que são parentes consanguíneos de Maomé, é que têm direito a governar o mundo islâmico. Correto? O que interessa para a gente são essas divisões. Essas duas divisões. Sunitas, a maioria, e xiitas. Bom, aqui nós temos a concentração de xiitas e sunitas no mundo. Aqui nós temos a concentração de muçulmanos, e não só de muçulmanos, mas a concentração de sunitas e de xiitas no mundo. Temos aqui não só a concentração de muçulmanos, mas a divisão, né, de xiita, sunita, os sufistas, tá? Os aditas e por aí vai. Observe que o islamismo domina territórios contínuos no Oriente Médio, na África, nessa região, Indonésia. A Indonésia, a propósito, nesse momento, é o maior país islâmico do mundo. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Correto? Então, essa tabela aqui, depois, se vocês puderem, é bom vocês darem um print, ampliar essa tabela e anotarem, né? Pegar os registros, anotarem, bom, tudo direitinho, certo? O Estado Islâmico, ele surge desta ramificação aqui, da ramificação sunita. Qual é a gênese do Estado Islâmico? Em primeiro lugar, para a gente falar da gênese, para a gente entender qual é a gênese do Estado Islâmico, vamos ter que falar um pouco de algo que vocês já viram, que foi o exato momento em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama, ele declara a vitória dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda no Iraque, porque os Estados Unidos invadiram o Iraque para derrotar a Al-Qaeda, e Obama declara a vitória dos Estados Unidos na guerra contra o Estado, né, o terrorismo da Al-Qaeda, e retira as suas tropas do Iraque. Obama declara a vitória dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda no Iraque e retira as suas tropas do Iraque.
A gente até chegou a falar um pouco disso nas aulas sobre o Iraque. Quando o Obama retira as tropas, primeiro, ele declarou vitória sem os Estados Unidos terem vencido. Na verdade, o desespero de Obama era tirar os Estados Unidos da crise de 2008 e 2009 e o governo norte-americano estava gastando muito dinheiro em guerra. De modo que, em 2011, quando os Estados Unidos mataram Bin Laden, os Estados Unidos mataram Bin Laden em 2011, jogaram Bin Laden no mar, os norte-americanos consideraram que, a partir desse momento, a guerra estava terminada. Com o fim de Bin Laden, na concepção norte-americana, a Al-Qaeda acabaria. Então, dessa forma, os Estados Unidos retirariam as tropas do Iraque, porque consideraram que a morte de Bin Laden representaria a vitória norte-americana na intervenção ao país iraquiano. O Saddam Hussein já havia sido capturado e morto, e o Bin Laden, em 2011, ele foi morto numa emboscada feita pelos Estados Unidos dentro do Paquistão. Quando os Estados Unidos retiraram as suas tropas do Iraque, eles deixaram no Iraque a maior parte do arsenal militar que eles levaram para lá quando o país foi invadido. A maior parte do arsenal militar que eles usaram, que eles levaram para o Iraque, quando o país foi invadido, eles deixaram lá. Por que eles fizeram isso? Na verdade, os Estados Unidos deixaram a maior parte do arsenal militar dentro do Iraque, porque essa estratégia é uma estratégia comum, utilizada comumente pelas grandes potências. Quando elas vencem uma guerra, elas largam boa parte do seu arsenal no local onde eles consideram que a guerra está vencida. Por que isso é uma estratégia comum utilizada pelas grandes potências? Em primeiro lugar, porque muitas vezes é muito mais caro você gastar trazendo esses armamentos de volta do que deixá-los lá. Primeiro ponto é esse, não é? Muitas vezes, o custo com o transporte não compensa você trazer de volta esse arsenal, sendo, portanto, muito melhor deixá-lo no local onde a guerra foi fechada, concluída. No caso dos Estados Unidos, havia um segundo interesse de Obama, deixando o arsenal no Iraque, os Estados Unidos teriam um déficit no seu arsenal, ou seja, o arsenal militar norte-americano reduziria-se. E o arsenal militar norte-americano reduzindo-se, Obama poderia encomendar à indústria bélica novos armamentos. Se o Obama encomendasse à indústria bélica novos armamentos, ele iria incentivar a produção industrial na indústria bélica, porque eu tinha X armamentos, parte deles ficou no Iraque.
eu preciso recompor o meu arsenal e, para recompor o meu arsenal, eu preciso fabricar mais armas. Para fabricar mais armas, eu preciso movimentar a indústria bélica. Se eu vou movimentar a indústria bélica para a indústria bélica fabricar mais armas, a indústria bélica vai gerar mais emprego. A indústria bélica gerando mais emprego, eu, Obama, consigo amenizar a crise econômica dos Estados Unidos. Que jogada genial! Eu venço a guerra, saio do Iraque, deixo essas armas lá, economizo o dinheiro que eu estava gastando no Iraque e que não mais gastarei, incentivo a indústria bélica a produzir mais armas e recompor dessa forma o meu arsenal militar e tiro a economia norte-americana da crise, que é isso que eu, Obama, preciso fazer. Então, quando a gente pega essa conjunção de fatos históricos, a gente entende que era necessário os Estados Unidos abandonarem o Iraque. A retirada das tropas norte-americanas representaria para os Estados Unidos a retomada econômica que os Estados Unidos precisavam dar após o colapso financeiro de 2008, 2009, a crise do subprime que nós vamos estudar. Então, a jogada de Obama foi muito, muito inteligente. Quando o presidente Obama retira as suas tropas do Iraque, ele deixou no Iraque uma vacância de poder. Ele deixou no Iraque uma vacância de poder, primeiro, os Estados Unidos não tinham vencido guerra nenhuma. Há quem diga, tem historiadores, inclusive eu sou um deles, que defende que a intervenção militar norte-americana no Iraque é o Vietnã do século XXI dos Estados Unidos, fazendo analogia com a derrota que eles tiveram na Guerra do Vietnã e que até hoje eles não aceitam. Correto? Então, é o Vietnã do século XXI. Quando Obama larga o Iraque de mão, ele deixou uma vacância de poder porque no Iraque não tinha governante. Não tinha governante. Os norte-americanos colocaram no governo, no poder, um governante fantoche sem força política, um cidadão chamado Malik. Então, os Estados Unidos saem do Iraque e deixam uma vacância de poder absurda. Os Estados Unidos saem do Iraque e coloca uma rolha, não é, para tapar o rombo, chamado Malik, um político sem expressão, e que não tinha o apoio da maioria dos iraquianos para governar, principalmente dos sunitas. O Malik era considerado um genocida de sunitas. Imagine, Malik, o governante fantoche americano, era considerado um genocida de sunitas. E aí o que é que acontece? Os sunitas, liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, um grupo de sunitas
que faziam parte da Al-Qaeda, um grupo de sunitas que faziam parte da Al-Qaeda, liderados por Abu Bakr al-Baghdadi. Quando os Estados Unidos saem do Iraque, um grupo de sunitas pertencentes à Al-Qaeda e liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, eles vão se apropriar desses armamentos norte-americanos. Esse grupo de sunitas, liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, vão se apropriar dos armamentos norte-americanos. Como era conhecido esse grupo de sunitas liderados por Abu Bakr al-Baghdadi? Obama larga o Iraque numa vacância. O grupo de sunitas pertencentes à Al-Qaeda, liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, faziam parte do ISIL. ISIL era o nome da Al-Qaeda do Iraque. O que significa ISIL? A palavra ISIL significa Estado, em inglês, tá? A sigla é em inglês. A palavra ISIL significa Estado Islâmico. A palavra ISIL significa Estado Islâmico do Iraque, Estado Islâmico do Iraque e Levante. Estado Islâmico do Iraque e Levante. Se você pegar a sigla em inglês, ISIL, significa isso, Estado Islâmico do Iraque e Levante. Gente, o Estado Islâmico do Iraque e Levante, o ISIL, não era o ISIL liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, não era um grupo terrorista autônomo. O ISIL era a Al-Qaeda do Iraque. O ISIL não era um grupo terrorista autônomo. Era a Al-Qaeda do Iraque. Em 2011, quando os Estados Unidos saem do Iraque, dão a guerra como vencida, em 2011, o Abu Bakr al-Baghdadi, um cara que tinha uma raiva enorme dos Estados Unidos, porque ele foi prisioneiro dos Estados Unidos e foi torturado, né, numa das prisões norte-americanas. O Abu Bakr al-Baghdadi, em 2011, com a morte de Osama Bin Laden, ele transforma o ISIL em ISIS. O que significa ISIS? Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Mudou o nome. Ou simplesmente Estado Islâmico. Então, Abu Bakr al-Baghdadi, em 2011, quando os Estados Unidos saíram do Iraque, deixando uma vacância de poder, Abu Bakr al-Baghdadi apropriou-se das armas, mudou o nome do grupo do ISIL para ISIS, e é nesse momento que surge
o Estado Islâmico ou o Estado Islâmico da Síria e do Iraque. O Estado Islâmico só vai se transformar num grupo terrorista autônomo a partir de 2011, quando a Al-Qaeda acabou. O Estado Islâmico ele foi fundado antes de 2011. O Estado Islâmico foi muito antes. Quer dizer, o ISIL, no caso, né? E o ISIL vira ISIS e se torna um grupo terrorista autônomo a partir de 2011. Como o ISIL apropriou-se das armas que os Estados Unidos deixaram no Iraque, o ISIS já nasceu como o grupo terrorista mais militarizado da história da humanidade. Porque na hora que o ISIS nasce, ele já nasce militarmente ultrapoderoso, porque se apropriou dos armamentos norte-americanos. Vocês já viram que o Oriente Médio é um negócio terrível para você entender, né? E eu recomendo que todas as aulas do Oriente Médio sejam revistas por vocês calmamente no tempo apropriado, respondam os exercícios do módulo e qualquer dúvida pode acionar o Google. Não sobre o tema em geral, não, mas estou entendendo. Mas, Paulo, vou fazer o seguinte, quando eu terminar essa aula de Estado Islâmico, eu vou pegar os exercícios do Oriente Médio do módulo e a gente faz uma aula só de resolução de exercício sobre o Oriente Médio. Beleza? Porque realmente é um tema que a gente precisa bater muito. Eu vou selecionar os exercícios de Oriente Médio e a gente vai fazer, assim que eu terminar essa aula de Estado Islâmico, a gente vai fazer uma aula de exercícios só de Oriente Médio. Pode ser de manhã, inclusive. Não tem problema que seja de manhã, não, né? E a gente administra o programa da forma que der, né? Então, voltando aqui. Quando Abu Bakr al-Baghdadi, em 2011, funda o Estado Islâmico, qual era o grande objetivo dele? O grande objetivo do Abu Bakr al-Baghdadi, que se considerava o novo califa, era reconstruir as fronteiras do Império Otomano. O poderoso Império Otomano deveria ser reconstruído. E como a capital do Império Otomano era Damasco, e Damasco fica na Síria, por isso que a conquista da Síria era de visceral importância para os propósitos de Abu Bakr al-Baghdadi e do Estado Islâmico. O objetivo do Estado Islâmico não só era reconstruir as fronteiras do Império Otomano, mas criar um império regido pelas leis da Sharia. Vou escrever. Abu Bakr al-Baghdadi queria criar um império regido pelas rígidas leis da Sharia. A Sharia não está no Corão, é um código de ética de psicopatas, radical, ultra-ortodoxo, e o Abu Bakr al-Baghdadi queria implantar no califado que ele disse que ele iria construir. Na próxima aula, a gente vê quais são os fundamentos da Sharia e as pretensões territoriais do Estado Islâmico. Tranquilo? Um abraço a todos, viu?